meus queridos nerds, tudo bom com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Lady Geek. Eu sou Jéssica Prado e parece que Kang pode estar realmente saindo, ou seja, ele pode não ser mais o grande vilão do universo cinematográfico da Marvel. Isso provavelmente significaria, com base nos relatos que ouvimos da variante, que Dr. Doom, isso mesmo, Dr. Doom entraria no MCU e assumiria o seu lugar. Agora, o que é realmente interessante é que, aconteça o que acontecer, se Doom realmente substituir Kang no MCU como grande vilão, eu não acho que o Dr. Doom estará ligado ao projeto do Quarteto Fantástico de forma alguma. Na verdade, na saga do multiverso, pelo menos antes de terminar a saga do multiverso, ele não pode realmente ser um vilão de Quarteto Fantástico, mas sim um vilão geral de Vingadores. O que é bom, ele é um vilão e ele realmente se tornaria Deus Imperador Doom. Algo que eu realmente gostaria sim de ver no MCU. E a maneira como eles poderiam estrear o Dr. Doom pode ser realmente ótima, porque o tornaria o grande vilão desta saga, mas também faria com que ele não desaparecesse após o término da saga e ele poderia permanecer por muito tempo na fase 7, fase 8, fase 9 e pelo tempo que a Marvel quiser mantê-lo por perto, porque definitivamente queremos Dr. Doom no MCU por um longo tempo. Bem, eu já falei um pouco sobre isso no outro vídeo, mas vamos nos aprofundar nesse vídeo e é realmente bastante simples. Embora eu não queira que Kang ou Jonathan Major saiam do MCU, a ideia de Dr. Doom entrar de uma maneira muito específica, de uma maneira que eu acredito que eles farão, realmente me empolga. Vamos falar primeiro sobre Kang. Foi revelado alguns meses atrás que Kang nunca foi realmente destinado a ser o grande vilão da saga do multiverso. E honestamente, para contar todas as histórias que tivemos até agora na saga multiverso, incluindo aqueles que realmente se conectaram ao multiverso, como Loki, a segunda temporada de Loki, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Kang não precisava ser o vilão. No entanto, nós sabemos que Kevin Feige, ao ver a atuação de Jonathan Majors na primeira temporada de Loki em Homem-Formiga e Vespa Continuania, decidiu tornar Kang o grande vilão, porque ele foi tão impressionante e foi incrível como aquele que permanece na primeira temporada de Loki, e foi incrível como Victor Timely e aquele que permanece novamente na segunda temporada de Loki, e ele realmente foi fantástico em Quantumania. Houve, claro, alguns problemas de escrita naquele filme, que não foram culpa dele. Não é culpa do Jonathan Majors, que decidiram que o personagem dele seria derrotado por um exército de formigas, né? Que um homem que literalmente conquistou mundos inteiros, muitos mundos, matou muitos Vingadores, tantos que ele até esqueceu o nome deles, porque eles se misturaram. Isso foi terrível, mas não foi culpa dele. O ponto é que ele foi incrível e toda vez que ele estava na tela, você realmente sentia a presença dele. Então a Marvel pegou qualquer plano, né, que eles tinham originalmente para um vilão do MCU e os descartou e trouxe Kang para ser o vilão principal. E em seguida, todas as coisas aconteceram ali com Jonathan Majors. O ator que interpreta Kang, ele foi preso, acusado de vários crimes de agressão contra sua ex-namorada. Ele está atualmente indo a julgamento, o julgamento foi adiado várias e várias vezes. E por isso, eles precisam decidir a direção para onde eles vão com o MCU. E parece que eles podem ter ficado sem tempo e decidiram seguir em frente, independente do que aconteça no julgamento. Então isso leva à pergunta de como exatamente eles vão se livrar de Kang quando o estabeleceram de uma maneira tão grande, especialmente na segunda temporada de Loki. Eu já mencionei isso antes em outro vídeo, mas a segunda temporada de Loki realmente deixa tudo bem aberto, literalmente para qualquer coisa acontecer. Você pode se livrar de Kang ou aprofundar a ameaça de Kang. A TVA agora tem um único trabalho: monitorar Kang, deletar Kang, podar Kang das linhas do tempo quando ele assumir o poder. Você pode seguir de duas maneiras com isso. Uma, Kang está ficando muito forte, há muitas variantes, não podemos monitorar todas, não podemos podar todas, eles descobriram a viagem no tempo e agora existem fora do espaço do tempo, não podemos monitorá-los, eles são muito fortes, uma guerra multiversal está chegando. Aí vem uma equipe dos Vingadores que consiste em membros de heróis de todos os universos inimagináveis. E essa é uma maneira de fazer, e eu adoraria ver isso acontecer, né, se eles decidirem manter Kang. E é assim que vai acontecer. Mas se eles decidirem se afastar de Kang, então eles simplesmente afirmam que a TVA fez
um trabalho incrível. A TVA, junto com a ajuda de Loki, é tão boa em seus trabalhos que toda vez que algum tipo de Kang assume o poder ou começa a assumir o poder, eles imediatamente deletam ele. Eles se livram dele e a ameaça se foi. E é bastante simples, e isso significaria que, enquanto estão monitorando Kang, eles não estão realmente tentando procurar por mais alguém que possa possivelmente assumir o poder via viagem no multiverso ou viagem no tempo. E é aí que entra Dr. Doom. Isso é meio que uma falha da nova TVA. Se você está ali fissurado procurando Kang, outras ameaças podem passar despercebidas. Mas aqui está a coisa, o Dr. Doom é um personagem mais inteligente que já existe no universo da Marvel. Ele certamente poderia entender a viagem no tempo e tenha em mente que o Dr. Doom não precisa necessariamente ser do nosso universo 616. Na verdade, no universo 838, que vimos no Multiverso da Loucura, que tinha o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, vimos Reed Richards usando algum dispositivo de teletransporte. Então, claramente, aquele universo parecia ser um pouco mais avançado que o nosso. Então, o Dr. Doom poderia muito bem vir de um universo diferente. Na verdade, ele poderia vir até do próprio universo 838. E há muitas maneiras de fazer isso. Você pode fazer com que ele crie a própria tecnologia, pode fazer com que ele roube de Reed Richards, ou até mesmo fazer com que ele roube de Kang, o que ele meio que fez secretamente em Guerras Secretas, onde ele obtém o poder do Beyonder e realmente traz Kang de volta à vida em uma das histórias de Guerras Secretas. Então, há muitas maneiras de trazer Dr. Doom até aqui. No entanto, eu acho que Doom vai vir do universo do Quarteto Fantástico, porque pelo que ouvimos, o Quarteto Fantástico também vai vir de um universo diferente, não o universo 616. E se os rumores forem verdadeiros, e eles fizerem isso, definir o filme do Quarteto Fantástico em um universo diferente, de volta no tempo dos anos 60, então eles não devem trazer o Dr. Doom desse universo. A tecnologia de viagem no tempo provavelmente não existirá realmente naquela época, a menos que ele tenha obtido de alguma forma de Kang, mas pelo que ouvimos sobre como o Quarteto Fantástico pode acabar, é que eles falham em salvar o seu universo, a TVA basicamente aparece para salvá-los e os leva para um único universo, onde estão mantendo todos os outros heróis salvos. E o vilão do filme será supostamente o Galactus e alguns arautos, o que significa que Dr. Doom poderia vir de um universo diferente, o que eu realmente gosto, porque ele poderia se tornar o principal vilão a ser derrotado. Mas então outra variante de Doom poderia aparecer pós Guerras Secretas, para que não nos livremos dele de repente assim. Espero que ele se torne como Loki, espero que ele apareça muito e fique de vez e cada vez melhor. E no final poderia se tornar novamente um grande vilão, ou poderia ir e vir entre o bem e o mal. Há muitas histórias em que o Dr. Doom escolhe lutar ao lado dos heróis, e há histórias que ele interage com outros heróis, como o Doutor Estranho, e vai para a dimensão do inferno para tentar salvar sua mãe. Ele vai à luta contra o Mephisto, e como o Mephisto está vindo para o MCU, eu pessoalmente adoraria ver essa história. Ou você pode seguir diretamente o caminho da história em quadrinhos ali de Guerras Secretas. Ouvi dizer que o principal vilão da saga do multiverso, o principal Rei Kang Prime, seria meio que uma variante do Beyonder e de Kang misturados ali no só. Bem, isso seria perfeito, porque você poderia simplesmente introduzir essa variante em breve e em seguida fazer com que Dr. Doom pegue os seus poderes e se torne o Deus Imperador Doom. E bam! Você terminou, ele é incrivelmente poderoso e ninguém é mais forte do que ele, nenhum Kang é mais forte do que ele. Mas então o multiverso tem um novo problema. Eles têm o Deus Imperador Doom tomando conta e o controle de todo o multiverso. E aí que a nossa equipe dos Vingadores se reuniria e iria lutar contra ele. Como você pode ver, é muito possível. E como o escritor e o diretor de Dinastia Kang agora deixaram o projeto e os relatos realmente parecem estar sendo confirmados de que a Marvel está simplesmente mudando o projeto para não ser focado em Kang, então podemos ter em breve um filme dos Vingadores com o Dr. Doom nas mãos. Simples. E se isso acontecer, me avise o que você acha disso aqui embaixo nos comentários. Eu acho um pouquinho agridoce. Eu estou realmente ansiosa por Jonathan Majors e Kang e todas as suas variantes em Guerras Secretas. E Dinastia Kang também, mas se eles mudarem para o Dr. Doom, é uma direção bastante interessante para seguir também. Um dos maiores vilões da Marvel de todos os tempos. Me conte o que você pensa sobre isso nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola no MCU. Valeu, galera!